quando eu saio da dieta num final de semana, por exemplo, o ideal seria voltar à dieta normalmente, possivelmente deve ser, deixa eu ver aqui, ó, ou a dieta normalmente ou maneirar durante a semana. Então vamos lá, Aline, pensa o seguinte, depende do que você chama de maneirar, tá? Porque voltar à sua dieta normalmente já deveria ser maneirar, né? Ou seja, você está seguindo realmente o que precisa ser feito. Pense no seguinte, Bruno, quando eu saio da dieta no final de semana, eu preciso fazer alguma coisa para compensar esses excessos e essas saídas depois? Então, tem duas formas de eu te responder isso, tá? A forma que vale para 90% das pessoas que estão tentando ainda emagrecer, estão no processo de mudança delas, a única coisa que você faz é volta. Faz o que você deveria ser feito. Faz a sua base normal. Vai treinar o quanto você precisa treinar. É isso que é a minha orientação para 90% das pessoas, tá? Mas, Bruno, eu não posso, talvez, compensar isso, né, de uma forma inteligente? Olha, você pode compensar isso de uma forma inteligente, mas o que você tem que tomar cuidado? Para a maioria das pessoas, isso não funciona. E por quê? Porque, como eu até postei, acho que foi anteontem, né, no meu post lá de nem todo mundo precisa acelerar o processo de emagrecimento, eu botei até a foto de uma tartaruga lá. O que eu falo lá? A maioria das pessoas, elas têm a dificuldade de fazer o básico, o feijão com arroz do processo de emagrecimento. Só que elas estão sempre tentando fazer o avançado, mas você não faz nem o básico hoje, né? Então, para a maioria das pessoas, tentar fazer alguma estratégia não vai ser interessante. Lá dentro do Emagrecimento Descomplicado, eu tenho até uma aula sobre isso, né? Como não engordar no final de semana. Aliás, como não engordar nas férias, né? Que a gente fala sobre essas exceções, viagens, final de ano e tudo mais, e mostra algumas estratégias de lá. Só que essas estratégias são para serem feitas de forma inteligente e não punitiva. E qual é a diferença, Bruno, entre fazer uma forma inteligente e uma forma punitiva? Poxa, por exemplo, vamos imaginar que hoje é final de semana, tá? E hoje é sábado. E hoje eu penso assim, poxa, hoje eu vou comer uma pizza, tá? O que é uma forma inteligente de eu compensar isso de alguma forma com exercício físico? Uma forma inteligente é você pensar assim, poxa, já que eu vou comer mais calorias hoje, se eu treinar hoje, pelo menos eu vou gastar mais calorias e isso pode se equilibrar um pouco no final do dia, tá? Ou seja, isso é uma coisa inteligente, no sentido de, poxa, já que eu vou comer mais, se eu me mexer mais, é melhor do que eu comer mais de noite e passar meu dia deitado vendo Netflix, certo? E qual é a forma punitiva de fazer isso? A forma punitiva é eu comer mais de noite e amanhã falar, agora eu vou fazer 2 horas de cardio. Eu vou fazer spinning todas as vezes na semana para compensar a minha saída no final de semana. Isso é uma forma punitiva, né? E aí isso é muito ruim psicologicamente porque isso começa a virar um looping. Você exagera aqui, restringe muito aqui, exagera aqui, restringe muito aqui. Você está sempre nos extremos, você está sempre no 880. Você tá a pessoa que você tem medo de comer arroz e feijão, mas na hora de comer um bolo com cobertura de chocolate de 3 pedaços, você não pensa no carboidrato no final de semana. E aí você fica, não, mas arroz e feijão é um problema. É um problema quando você quer que seja um problema. Porque na hora de chutar o balde, comer doce, comer farinha pra caramba, comer bolo no final de semana, ninguém tem medo do carboidrato, né? Mas na hora do arroz e feijão, da batata, fala, eu acho que a batata inglesa é vilã, né? E tá no final de semana, tava comendo batata frita. A frita não é vilã não, a inglesa cozida é vilã, né? Então, por isso que pra maioria das pessoas, Aline, a minha recomendação é faz o básico, entendeu? Poxa, se você tem que malhar 5 vezes na semana, a sua forma de compensar isso vai 5 vezes. Para de faltar, porque na última semana você faltou 2 vezes na semana. Aquele cardio que o professor te passou para você fazer todo dia depois do treino, você não está fazendo, quando você... não só quando você compensar, né? Quando você exagerar no final de semana, mas na sua rotina. Vai lá e faz, né? Poxa,
Aquelas beliscadinhas que você estava dando na semana, pô, exagerou no final de semana, não é para ficar beliscando durante a semana, é para você seguir o teu plano, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa não faz o básico bem feito, entendeu? O Bruno tá aqui, o Bruno Rosa, que é um ótimo educador físico, ele com certeza vê isso muito na atividade física. Às vezes a pessoa quer fazer, cara, eu não sei se eu faço isso, que eu brinco até, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se eu faço cardio antes ou depois do treino, antes ou depois do treino. E aí você pergunta para a pessoa, mas você está fazendo cardio? Não. A pessoa está ali se preocupando se é melhor antes, se é melhor depois, se é melhor transporte, se é melhor escada, se é melhor correr, e ela não está fazendo nada, né? Então assim, faz o bem feito, né? Então assim como na alimentação, assim como durante o treino, às vezes a pessoa, óbvio que existem coisas avançadas para se fazer, só que o avançado é para quem já é intermediário. Né? Primeiro você tem que ser intermediário para depois você querer ser avançado. É que nem se pensar em aprender uma língua, né? Poxa, se você é uma pessoa que você não sabe nada de inglês e você começar a fazer uma aula de conversação de inglês, cara, você vai boiar, você não vai conseguir entender nada que uma pessoa te falar, porque aquilo ali é bom, mas não é bom para você. E quando você está ali no básico, que nem a pessoa, né? Vamos fazer essa comparação. Que nem a pessoa que não fala nada de inglês e ela quer ficar estudando, fazendo conversação, vendo vídeos em inglês sem legenda, cara, ela não vai aprender nada, porque ela não tem vocabulário ainda, né? Ela só vai se frustrar, ela vai achar que, pô, não é pra mim, isso aqui não é pra mim, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Na alimentação isso acontece muito. Às vezes, você não faz o básico, você não organiza suas refeições, você não planeja o que você vai comer, você não faz suas marmitas da semana, você não vai no mercado, você não tem o básico ali bem feito, mas você está se preocupando, será que eu faço cetogênica? Quantas gramas de proteína eu como ao longo do dia? Como é que eu acho o meu metabolismo basal? Cara, você não esquece isso. Faz o básico bem feito e depois você vai pensando em degrauzinho em degrauzinho, tá? É isso que a gente tem que pensar. Então, Aline, acho que foi a própria resposta mais longa que eu dei aqui. Mas é isso. Para a maioria das pessoas, se você exagerou no final de semana, só volta. Mas volta de verdade, né? É voltar a fazer o que precisa ser feito e não inventar moda, tá? Deixa para as estratégias mais avançadas quando você tiver uma orientação ali individualizada ou quando você já estiver num patamar que você pode fazer isso, tá? Como eu falo aqui para muitas pessoas, eu não sei as pessoas que estão do outro lado, eu sempre tenho muita responsabilidade na hora de pensar algo, né? Eu não vou chegar para todo mundo e falar assim, exagerou? Faz um jejum, faz isso, corta isso. Por que não? Porque são pessoas que às vezes já têm um comportamento bem abalado em relação com a alimentação, já tem uma relação ruim com a comida e me veem como um profissional da área falando isso, elas vão começar a fazer, sendo que não era para elas fazerem, entendeu? Pode ter gente que se beneficia fazendo um jejum depois de um exagero, pode ter gente que se beneficia fazendo um treino antes ou depois do exagero, tem gente que se beneficia. É todo mundo que vai ter que fazer? A maioria não, a maioria vai ser um tiro que sai pela culatra, tá? É isso que a gente tem que pensar. Faz o básico, faz o bem feito, ele funciona. Primeiro, fazendo o nosso comparativo aqui com o inglês, começa a estudar as palavrinhas, né? Começa a ter algum vocabulário. Depois você começa a pensar em algum momento fazer tua aula de conversação ali ou você assistir alguma coisa sem legenda, né? Então pensa em faz o feijão com arroz bem feito. Depois que você fizer o arroz com feijão, a gente começa a fazer outras receitas, vamos botar assim, né? A gente começa a fazer esse negócio acelerar de uma forma eficiente, né? E pelo caminho certo, né? Porque não adianta você acelerar no caminho errado, porque você só vai se ferrar.